Olá, professor. Meu nome é André Lopes e eu vou apresentar agora o trabalho de teoria da computação. Eu decidi escolher o segundo tema, que é para minimizar um AFD utilizando o algoritmo de Mihill-Neurode. Olá, professor! Meu nome é Matheus Eduardo e eu vou apresentar a parte do nosso projeto responsável pela leitura do arquivo TXT para a criação dos atributos do nosso AFD. Certo. Eu vou mostrar agora. Primeiro eu vou começar mostrando como o código está funcionando, tá? Certo. Primeiramente, a gente tem aqui o texto, né? O nosso arquivo de texto, que ele vai. Eu vou colocar aqui os meus alfabetos. Eu coloco a minha quantidade de alfabeto aqui em cima, o estado, inicial, final. E toda vez que eu vou colocar uma transição, eu tenho que pular uma linha e escrever transição, certo? E o que vai separar os estados iniciais e tudo mais é essa vírgula aqui, certo? Aqui é onde vai exibir o meu diagrama quando estiver completo. Pode ver que não tem nada agora, né? E aqui tá os códigos, né? Certo. Eu vou colocar esse input aqui. Se eu rodo o código, ó, deixa eu aumentar aqui, dá pra ver que ele me fala se o autômato ele é válido. Daí ele mostra o passo a passo do algoritmo, né, que eu vou explicar futuramente ali com mais detalhes. A versão do autômato minimizado, com as transições minimizadas. E aí ele pergunta se eu quero desenhar o autômato inicial ou minimizado. Eu vou começar com o inicial. Se eu vim aqui em diagrama, pode ver que ele desenhou para mim o autômato final, tá? Ele só tá. Ele é idêntico ao jeito que a gente usa o autômato. Eu só coloquei dessa parte. Ele só tá embaixo pra caber, pra ficar melhor de ver aqui, tá? Mas, como você pode ver, é idêntico a um diagrama normal, né? De um AFD. Pode ver que aqui tem o estado inicial. As transições, né? Apenas tem duas transições. Ele vai pra cá, ó. Dá pra ver. Os estados final tem que ter essa parte de baixo escrevendo que tá indicando que é o estado final, certo? Agora vamos testar para ver se ele tá reconhecendo direitinho se o autômato é válido ou não, né? Se eu deletar uma transição, por exemplo, do F, ele não vai ser mais válido, né? E se eu rodar, pode ver que, ó, o autômato inicial não é válido. Se eu voltar aqui, se eu adicionar mais um símbolo do alfabeto e rodar, ele também vai falar que não é válido, né? Porque precisa ter uma transição para cada símbolo, né? Que é um FD. Então, só vai funcionar se tiver. Se eu criar mais uma transição, por exemplo. A transição com outro 1 aqui, por exemplo, do F indo pro E. E eu. Tá, deixa eu parar. E se eu rodar, né? Pedir para rodar, vai falar o autômato não é válido, né? Então, ele verifica. E depois que eu rodo, né? Tá aqui a versão completa. Se eu pedir para ele imprimir a versão minimizada, olha que legal. Ele imprime a versão minimizada, né? Se eu salvar aqui novamente, dá para ver a imagem completa. Ó, pode ver que ele diminuiu, ele conseguiu minimizar o estado CD em apenas um estado, né? E é mais ou menos assim que funciona o código, né? Bom, nós começamos o nosso código importando duas classes. No caso, a classe autômato e a classe autômato final. Logo em seguida, nós instanciamos nossos objetos, o fd inicial e fd final. Quando nós instanciamos o objeto fd inicial, a gente pega esses atributos aqui em relação à nossa classe. A gente vai pegar 5 listas, um dicionário e uma variável booleana. No caso, as 5 listas vão ser responsáveis pelos nossos atributos do nosso AFD, no caso do nosso autômato. Vai ser o alfabeto, que vai ser uma lista de símbolos que nós vamos utilizar para representar o alfabeto, a nossa lista de estados, o estado inicial, no caso,
a lista de estados finais e as transições. No caso, aqui em relação à separação, vai ser uma diferenciação em relação ao nosso dicionário e a nossa variável válido. No caso da transição dicionária, a gente vai utilizar mais para frente para associar corretamente em relação a um dicionário de dicionários, para a gente poder atribuir e manipular de melhor forma no nosso código. E o válido a gente vai utilizar para verificar se o nosso AFD vai ser válido ou não. Em seguida, no nosso código, a gente vai utilizar aqui o método lerTexto e nós vamos passar essa stringzinha aqui como parâmetro. No caso, vai ser em relação ao nosso caminho, que vai estar no mesmo diretório, o autômato inicial.txt, que vai ser esse arquivo aqui. No caso, ele vai ser o responsável por mandar todos os nossos dados para o nosso AFD. Aqui, a gente vai pegar e a gente vai abrir esse arquivo como autômato inicial e nós vamos ler linha por linha do autômato. No caso, vamos fazer comparações para ver como vai ser começado cada linha. No caso, se a linha começar com o alfabeto, a gente vai utilizar uma atribuição em relação aqui a uma variável, no caso, valores alfabeto, e nós vamos passar uma lista para ele. No caso, essa lista vai ser toda a nossa linha, ela vai ser retirada os espaços do começo e do fim, com a função strip, e nós vamos dividi-la com o parâmetro em relação à vírgula. Quando ela estiver toda divididazinha, no caso isso aqui vai ser um atributo inicial, o 0, aqui vai ser o 1, aqui o 2 e assim por diante. A gente vai pegar e a gente vai utilizar a parte de parting de Python, que a gente vai pegar a partir do segundo elemento e seguir em frente em relação à nossa lista e assim que ela vai ser atribuída. No caso, aqui, essa parte aqui não vai ser atribuída apenas os valores depois da primeira vírgula. No caso aqui, A, B, C, D, F, aqui em relação ao A e assim por diante. Essa lógica vai ser implementada em todas as condicionais em relação a essa comparação. No caso, em relação aos estados, inicial, os finais e a transição. Aqui, a gente vai utilizar um método append para mandar os valores da transição, no caso, em relação à transição para o atributo de transições do nosso código. E aqui, a gente vai passar tudo para as listas, no caso dos nossos atributos do código. Utilizando as variáveis daqui de cima, no alfabeto, em relação ao valor do estado, inicial e o final. Logo em seguida, a gente vai pegar e criar o nosso dicionário. Aqui, a gente vai criar vários dicionários vazios, no caso, para cada estado que a gente tiver. No caso, cada estado que a gente tiver vazio, a gente não vai ser associado em relação a isso. E aqui, em relação a gente vai colocar um for loop, no caso a gente vai ter o estado de origem, o estado de destino e o símbolo colocados em relação a nessa ordem na nossa variável self-transições. No caso que vai ser o nosso arrayzinho colocado lá no final com todas as nossas atribuições. Aqui a gente vai testar uma condicional de cada interação para ver se as transições dos estados em relação à origem vai ser maior ou igual ao tamanho do alfabeto. Porque caso for, infelizmente vai ser um autômato inválido e a gente vai utilizá-lo, transformar o autômato como falso. No caso aqui a gente vai atribuir o valor falso na nossa atribuição lá em cima. E por fim, nós vamos atribuir em relação ao estado de origem e o símbolo, cada estado em relação ao nosso dicionário. Depois que eu chamo o método lerTexto, eu vou chamar o método para verificar se o meu autômato é válido ou não. Aqui o meu método que verifica se o meu autômato é válido ou não. Eu vejo se ele não começou com... Se ele não tem mais transições que a quantidade de símbolos do meu alfabeto. Depois eu verifico se ele tem mais do que um estado inicial, né? Se ele tiver mais que o estado inicial, ele não é um AFD, então retorna falso também. E por último, essa parte aqui vai verificar se eu tenho um símbolo para se eu tenho uma transição para cada símbolo no meu estado. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu não tiver, se tiver faltando uma transição aqui, né, no estado, ele vai retornar, né, não é válido, né? Tem que ter todas as transições, né, no caso. Então,
essa parte do código vai fazer isso, né? É um for, onde eu vejo se o símbolo tá na parte das transições da minha variável transições de estado, que é um dicionário dentro de um dicionário, né? Se tiver, ele retorna false. Tá, depois disso, dessa parte, eu vou ver a minha parte principal, que é o meu autômato minimizado, né? Um método minimizado, que eu vou explicar depois. Essa parte, basicamente, eu só escrevo na tela todas as informações do meu autômato minimizado aqui, né? As transições dele e tal. E depois disso, eu vou jogar aqui o meu input, né? Que eu pergunto pro meu programa se eu quero que ele desenhe o inicial ou a versão minimizada, né? Daí eu chamo duas funções que estão no autômato final aqui. Esse autômato final, ele basicamente tem dois métodos estáticos, tá? Que eu vou usar para desenhar o meu diagrama. Como que eu desenho o meu diagrama? Eu basicamente pego esse arquivo aqui, que é um arquivo de uma extensão do PyCharm, tá? Que eu instalei. Essa extensão se chama pum.pum, que eu basicamente desenho os meus diagramas, né? Aí, para poder desenhar, né, eu basicamente estou abrindo esse arquivo aqui e eu vou escrever nesse arquivo, né? Então, para eu conseguir desenhar o autômato que eu quero, eu abro o meu arquivo e eu escrevo isso aqui, né? Então, tudo que está aqui, eu escrevi usando o meu método aqui, né? Então, eu começo abrindo o arquivo, eu escrevo a parte inicial, que é a sintaxe desse plugin, né? E depois disso, eu coloco o meu autômato inicial aqui, que sempre vai ser 1, então eu já coloco 0 aqui. Depois eu escrevo todas as transições que existem desse meu autômato, tá? Eu faço isso usando dois fors, que é para eu poder percorrer o meu dicionário que está dentro de um dicionário, né? Ele percorre o meu dicionário, transições de estado, e ele vai atribuindo aqui, né? Colocando estado origem, estado destino e símbolo, né? Que seria o estado origem, o símbolo e o estado final e o símbolo, né? O que ele faz aqui. E depois disso eu atribuo os estados finais e eu termino escrevendo o programa, né? Então, eu estou escrevendo várias vezes o meu programa. E toda vez que eu rodo ele, né? Ele vai escrever. E a parte de baixo, né? Que eu desenho o autômato inicial é idêntico à versão de cima. Só muda os parâmetros que eu recebo e o loop das transições existentes. E é basicamente assim que funciona o código principal. Certo, agora eu vou explicar como que funciona o meu minimizar autômato. Eu não vou entrar muito em detalhe porque não tem tempo, porque 15 minutos no máximo da apresentação, né? Então vai ser uma visão mais geral do minimizar autômato. Basicamente, eu vou iniciar a minha tabela, né? Porque como é que funciona como é que funciona o algoritmo, né? Eu desenho uma tabela com todos os meus estados, né? E eu vou preenchendo as tabelas com os valores, né? Então, aqui eu crio a minha tabela. O tamanho dessa tabela vai ser igual à quantidade de estados que eu tenho, né? Quanto mais estados, menor vai ser a tabela. Aqui eu vou marcar, eu vou fazer o primeiro passo e o segundo passo do Mihill Neurot, onde eu basicamente marco eu crio pares com todos os meus estados, tá? E depois que eu crio esses pares dos meus estados final e não final, tem que ser um final e não final, eu vou criar a minha tabela com eles, tá? Então é basicamente esse passo aqui que eu vou criar, que é o que eu tô imprimindo aqui, tá? É esse passo, né? Então eu pego todos os valores que são final ou não final. Por exemplo, no caso do meu autômato aqui, seria algo como eu pego esse aqui com esse aqui, esse com esse, etc, né?
Daí, depois que eu faço isso, eu vou entrar no terceiro passo do algoritmo de Mihill-Nerod, onde eu basicamente vou fazer um monte de coisa. Calma, tem um while aqui, que enquanto essa minha variável estiver alterado, significa que essa variável alterada é para ver se eu já preenchi se eu já tentei preencher todos os meus vazios, né? Aqui na minha tabela, eu divido ela no meio, né? Eu corto ela aqui, essa parte aqui de baixo eu não uso, só considero a de cima, né? Então, o meu algoritmo, eu vou entrar em cada um desses zeros aqui e vou ver se eu consigo transformar eles em 1, né? Enquanto tiver um zero que eu não tentei, eu vou continuar nesse loop. Se não tiver mais, daí eu saio do loop e eu termino, né? Entrando no loop, eu tenho esses dois for aninhados aqui. Eu vou percorrer os meus dois estados, tá? Que é o meu... Lembra que eu tenho meu estado pares, né? Eu tenho dois pares, um estado final e não final. Eu vou percorrer esses dois aqui. E eu vou testar, basicamente, a transição deles. Eu vou ver se eles têm transições para outros estados que são finais, né? Que é o meu... Que é o que o algoritmo de Neural-Network faz, né? Que é, cadê? Essa parte aqui, ó. Eu testo se ele tá marcado, né? Eu vou repetir isso até não ter mais como marcar. Eu passo 3. Depois que eu faço isso, ele basicamente vai voltar aqui, né? Então você pode ver pelo meu layout aqui que o primeiro passo, ele preencheu todas essas aqui de 1, que era o inicial, né? Que eram as transições iniciais, que tinha inicial no final, né? E depois dessa parte, no terceiro passo aqui, pode ver que ele preencheu esses dois aqui, que é com o passo 3, ele conseguiu preencher esses dois, né? O restante continua com 0, esses aqui, né? Depois disso, depois que eu faço isso, eu imprimo na tela, né? Eu agrupo os meus estados equivalentes, que é basicamente eu tô pegando os estados que são iguais, que eu posso agrupar, por exemplo, o A e B eu posso agrupar, o C, D e E eu posso agrupar. Ele vai iterar, né, da mesma forma que ele iterou em cima, ele vai iterar novamente com o meu I e J, os meus estados pares, e eu vou ir adicionando eles, né, adicionando. E depois disso, que é o passo 4, né, do Mihill-Nerod, basicamente o fato final. Depois disso, eu vou criar o meu o meu autômato minimizado, que vai ser basicamente um dicionário, né? Eu armazenei aqui, eu criei o meu autômato, né? Que é o meu próprio objeto, eu tô chamando meu objeto, autômato minimizado, só que agora é minimizado, né? E agora eu vou definir um novo conjunto de estados, que é eu agrupei, e eu tô definindo os meus novos estados, que são esses daqui, né? Eu faço um for, que eu entro no meu grupos. Grupos é a minha variável que eu usei para poder agrupar os meus estados aqui, né, em cima. Eu basicamente vou criar eles. Se ele for inicial, eu vou agrupar ele... os meus estados iniciais eu vou agrupar ele como inicial. Tanto é que dá pra ver que o AB aqui é inicial. Depois que eu fizer isso, eu vou adicionar depois os estados que não foram agrupados, né? Porque quando eu minimizo os meus autômatos, todos os autômatos que eu não consegui minimizar, que não eram... que não deu pra minimizar, eles não são agrupados, né? No caso, no nosso exemplo que eu estou usando a variável f, né? Eu vou usar essa parte do código aqui para adicionar esses estados mesmo assim, né? E depois que eu adiciono isso, eu vou definir as minhas transições, tá? Essa parte aqui é para definir as transições do autômato do grupo dos já agrupados, tá? No caso, o AB e o CDE. Essa parte do código vai fazer essa parte aqui, tá?
Basicamente eu tenho um for onde eu vou dando um loop nos meus grupos e adicionando, né? E por último, eu vou adicionar as transições que eu não agrupei, né? No caso, essas duas aqui, que é o do meu F, né? Porque ele não está agrupado, é uma parte diferente, eu tenho que criar aqui. E depois que eu fizer tudo isso, eu retorno meu autômato minimizado para cá, para o meu código principal, onde eu posso agora chamar todos os alfabetos, estado inicial, final, né, do meu autômato minimizado, printar tudo isso e passar como parâmetro para o meu desenho, né? E isso conclui a explicação do método minimizar autômato.